desespero para algumas pessoas é que a doença tem vários tipos, pode levar, inclusive, a gente já escuta muito sobre amputação de membros, mas afinal de contas, a diabetes é ligada a uma alimentação rica em açúcares somente? Pode ser silenciosa? E quando diagnosticada em uma fase que já causa prejuízos para o paciente, por quê? O que é que aconteceu que demorou tanto para ser diagnosticado? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a médica endocrinologista, a doutora Flávia Mesquita. Oi, doutora Flávia, Olá. Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, Fernanda, tudo bom? Tudo jóia. Doutora Flávia, antes de tudo, vamos começar explicando sobre os tipos de diabetes, porque é algo que traz muita confusão. Tipo A, tipo B, tipo 1, tipo 2, cada um que deu a nomenclatura, gestacional, pré-diabetes. A gente tem uma tela aqui para você explicar assim. Podemos começar assim? Podemos. Vamos lá, para a primeira tela, para você aí de casa entender bem direitinho. Então, quando é que a gente diz que a gente está pré-diabetes? Então, assim, o que a gente tem que deixar claro é que diabetes é uma doença bem frequente. E o que é que acontece? É uma doença silenciosa. Então, o pré-diabetes é justamente essa fase antes, certo? Então, existem pontos de corte para dar o diagnóstico de diabetes, o nível de glicose. Então, o que é que acontece no diabetes? O paciente tem uma alteração da glicose e essa glicose vai subindo progressivamente. Nas fases iniciais, isso não vai dar sintoma. Então, o pré-diabetes é essa fase em que os níveis de corte a gente coloca como uma glicose normal até 99. Certo. Certo? Então, passou de 99 já não é uma glicose normal. Mas para eu dar o diagnóstico de diabetes, o paciente tem que ter uma glicose acima de 126. Então, você veja que tem um hiato aí. 99, 126. Então, é nessa fase, é nessa faixa de diabetes, nessa faixa de glicose que a gente dá o diagnóstico de pré-diabetes. O que é muito importante frisar é que ela é uma doença silenciosa. Mesmo quando o paciente já tem uma glicose acima de 126, ele pode não ter sintoma nenhum. Sentir nada. Nada. Então, é o grande problema. Então, o diabetes hoje, a gente fala tanto de epidemia de Covid, sim, é verdade, mas o diabetes é uma epidemia de muito tempo. Então, se a gente for ver, o Brasil hoje é o 5º país do mundo em termos de número de pacientes diabéticos. É muita coisa, né? Chega a mais de 14 milhões de pacientes com diabetes. Meu Deus. Na questão do tipo 1, já tem aí um comprometimento do pâncreas. Aí, o que é que eu posso lhe dizer? Então, o pré-diabetes é essa fase entre 99 e 126. É aquele paciente que não recebeu ainda o ponto de corte para dar o diagnóstico de diabetes. E aí, existe dois a três, existem vários tipos de diabetes, mas o que a gente mais encontra, né? Exatamente, é o tipo 1, tipo 2 e o gestacional. E são doenças bem diferentes entre si. O tipo 1 é uma doença autoimune. Então, é aquele diabetes que acontece sobretudo na criança e no adolescente. Não é um diabetes prevenível. O tipo 2 é o que acontece em 90% dos casos. Quando você vai encontrar as pessoas, os pacientes que chegam no consultório, a maioria é diabetes tipo 2. Poderia ter sido evitado. Que é o diabetes que está relacionado a estilo de vida e uma história familiar. Certo. Então, o tipo 1 é aquele diabetes que o próprio organismo, o que é que acontece? O organismo desenvolveu anticorpos e aqueles anticorpos agiram sobre as células do pâncreas que produzem insulina. Então, essa ação destruidora dos anticorpos destrói as células que produzem insulina e vai chegar uma hora em que as células não vão produzir mais insulina e a glicose vai subir. Isso não é prevenível. Isso a gente vê em crianças e adolescentes. Geralmente é um quadro súbito. A criança vinha bem, o adolescente vinha bem. Em 15 dias ele começa a beber muita água, perder muito peso, boca seca, fica cansado, urina à noite. Então, é uma coisa muito comum em criança. Ele já desfraldou, já deixou de usar fralda. E de uma hora para outra a criança começa a usar fralda, começa a não controlar mais o xixi. Então, isso aí levanta a suspeita de se fazer o diagnóstico de diabetes tipo 1. Mas são raros. Acende a luzinha, Exatamente. Né? Então, esse você não consegue prevenir. Já o tipo 2... que é o mais frequente. Então, 90% dos pacientes diabéticos, eles são diabetes tipo 2, que é o diabetes que está relacionado com o nosso estilo de vida. Por que que o diabetes hoje é considerado uma pandemia? Por conta do diabetes tipo 2. Por quê? Porque está relacionado com a obesidade. Então, a partir do momento que aumenta o número de obesidade, aumenta o número de diagnóstico de diabetes. Entendi, ou seja, tem relação com
o nosso antecessor, a questão da hereditariedade, mas não somente, né? Exatamente. Por quê? A pessoa pode ter uma história familiar riquíssima de diabetes. Então, eu posso ter meu pai, meu avô, meus tios diabéticos, mas se eu me previno, eu mantenho um peso saudável, eu faço atividade física, eu me afasto de cigarro, eu me afasto de estresse, eu controlo minha pressão, eu controlo meu colesterol, eu posso até ter diabetes. Mas em vez de eu ter um diabetes com 40 anos, 45, eu posso ter um diabetes com 70 anos, mesmo tendo uma história familiar importante. Ao mesmo tempo, se eu tenho um estilo de vida ruim, se eu tenho obesidade, se eu sou sedentário, se eu tenho hipertensão e não cuido, eu posso não ter ninguém na família diabética, mas eu posso aparecer com diabetes. Posso me tornar. E isso a gente vê muito hoje em dia em pessoas jovens, porque no livro texto, o que é que a gente tem? Que é o diabetes, o fator de risco, idade, é a partir dos 45 anos. Mas hoje a gente vê pessoas com 30, 25 anos diabéticos. Por conta de o quê? Da obesidade. Estilo de vida, Estilo né? de vida. E ainda tem a gestacional, Sim. que é um terror para as grávidas, porque a obstetra sempre fica ali no peso, presta atenção no seu peso, presta atenção no seu peso, e a gente vai fazendo ali o controle mês a mês, né, da glicose para ver se está tudo bem. E aí fica a grande dúvida, doutora Flávia. A gestacional pode acabar depois que o bebê nasce, que volta para o peso, ou tem mulher que vai ficar com diabetes depois desse período? O diabetes gestacional é uma condição que acontece, o aumento da glicose durante a gestação. Por quê? Porque durante a gestação existem alterações hormonais de placenta, hormônios placentários, que fazem com que aumente a glicose fisiologicamente. Certo. E aí isso se associa ao quê? Estilo de vida ruim, gestantes que ganharam muito peso, às vezes uma idade mais avançada, que hoje as mulheres deixam para ter filho com idade mais para frente. Então, isso pode desencadear o aparecimento de alteração da glicose durante a gestação. Isso é o que a gente chama de diabetes gestacional, que é diferente da gestante diabética, que era a mulher que era diabética e ficou gestante. A diabetes gestacional, que é o que aparece durante a gestação, geralmente fica boa. O bebê nasceu, geralmente isso se acaba. Porém, a paciente que teve diabetes gestacional, ela tem um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 no decorrer da vida. Tanto que é muito importante salientar, porque quando a gestante teve diabetes gestacional, cuidou, porque é uma fase em que a pessoa se dedica. Então, assim, você pode dizer que tem que fazer dieta tal, furar o dedo, tudo bem direitinho, ela vai se dedicar. Agora, o bebê nasceu, ela esquece que teve diabetes gestacional, mas ela tem que seis semanas depois do parto, ela tem que refazer os exames e tem que se lembrar que aquilo é um anúncio, é um prenúncio de que ela pode vir a ter diabetes tipo 2 no decorrer da vida. Não esquecer. Olha o que aconteceu. A Fabiana Alves mandou pra gente um relato que exatamente diz o que você está me dizendo aqui. Eu tenho 41 anos e há 10, ou seja, com 31 ela teve diabetes gestacional. Se passaram aí 10 anos, hoje faz 1 ano que toma medicação. Ou seja, doutora, depois de 9 anos do diabetes gestacional, ela descobriu que está diabética. Pode ter relação, então, com essa gestação? Com certeza, porque diabetes gestacional é um fator de risco para desenvolver diabetes no decorrer da vida. Entendeu? Fabiana, tá dentro do esperado, né, doutora? Tá. Aí é controle, cuidado. Porém, é prevenível. Entendi. Então, o que é mais importante dessa nossa conversa aqui é a informação. Então, Verdade. A informação, o conhecimento são os aliados que a gente tem. Porque se a gente for esperar o diabetes aparecer sintoma, o diabetes tipo 2, porque a gente tem que sempre focar em diabetes tipo 2, que é o mais frequente. O diabetes tipo 1, que é da criança e do adolescente, como a gente já falou, ele não é prevenível. Infelizmente acontece e a criança vai ter que tomar insulina desde o início e tudo, não tem como prevenir. Mas o diabetes tipo 2, que é o causador do grande número de pacientes, ele é prevenível. Então, uma mulher que teve diabetes gestacional, se ela se previne, se ela mantém peso, se ela tem um estilo de vida saudável, ela consegue muito bem não desenvolver diabetes. E se for desenvolver mais lá na frente. Então, a informação, a educação, o paciente tem que ser bem orientado, porque sintoma não vai ter. No início não tem. O paciente que tem sintoma é aquele paciente que tem uma glicose muito alta. É um paciente que tem uma glicose de 200, 250. Mas aquele paciente que tem uma glicose de 150, porque eu não disse que o ponto de corte é 126? A partir de 126, ele já tem alterações.
o organismo já sofre, mas ele não tem sintoma. Entendi. Então, quando a conta chega, ele já passou muito tempo desgastando o corpo. Exatamente. Então, a gente precisa, né, de uma busca ativa desse paciente, fazer o rastreamento, o paciente dosar a glicemia. Então, por isso que é importante, o paciente que teve diabetes gestacional, bebê nasceu, não esquece que teve diabetes gestacional. Faz o controle, vai no médico, faz a glicemia, controla o peso. A Audália está nessa luta, viu? Ela se chama Audália, está gestante e a taxa dela está em 141. Ela está dizendo, devo me preocupar? Estou verificando a cada 2 dias. Da última vez deu 98. Doutora Flávia, o que é que você diria para a Audália? Audália, a glicemia na gestante é um nível menor. Eu falei 126 o valor de corte para diabetes. Para a gestante é 92. Uma gestante que na primeira consulta pré-natal vem com a glicemia de 92, ela já recebe o diagnóstico de diabetes gestacional. Por quê? Porque o tempo é curto. A gente não pode ficar, não, volta daqui uma semana, vai fazer outro exame. Diabetes gestacional tem que ser rapidamente visto. Por quê? Porque a repercussão é para a mãe e para o bebê. Sim. Entendeu? Então, uma mulher que está gestante e que tem uma glicemia de 141, ela tem diabetes gestacional. Precisa, em uma semana, ter uma avaliação com o nutricionista e começar a fazer a monitorização de ponta de dedo. Feito isso, se não tem uma resposta adequada, você já tem que pensar em começar tratamento. Que no caso da gestante, não é oral. A gestante não toma medicação via oral, é insulina. Gente, a Audália... É muito importante. Ó, conversa direitinho com a... né? Que acho que geralmente é a obstetra. Sim, a obstetra vai fazer encaminhamento. Faça direitinho, não vacila não, né? Não sei se você já tá com a Nutri, mas organiza aí, não fica só monitorando, porque precisa do... Porque são 9 meses, Fernanda. Então, assim... Uma coisa é você ter 10 anos para tomar de conta de uma doença. Outra coisa são 9 meses. Verdade. O bebê vai sofrer, o bebê vai ter influência daquela glicemia alterada, assim como a própria gestante. Verdade. Então, aumento do risco de parto prematuro, aumento do risco de hipertensão na gestação, aumento do risco do bebê quando nascer ter alterações. Então, diabetes gestacional é muito importante. Presta atenção, Audália, vamos cuidar. A gente falou sobre hereditariedade e a Nilda traz um relato desse aqui, ó. Boa tarde, meninas. Obrigada pelo meninas, né, doutora Flávia? A gente agradece. Adoro. Boa semana pra você também. Ela disse que o pai dela, ela traz o histórico. O pai dela era diabético. Ela tem 2 irmãos por parte do pai que também estão diabéticos. Aí ela disse que o irmão dela, por parte de mãe e pai, está pré-diabético. Ela tá desesperada. Você também quer dizer que eu vou ter diabetes? Pois eles ficaram depois de 50 anos. Ela tá com 53, ela mora em Mangabeira, Cidade Verde. Um beijo, Nilda. Nilda relatou a árvore genealógica toda, doutora. Tem pai, irmãos por parte só de um, o outro já está e ela tá com 53, está desesperada. Predisposição tem, né? Exatamente, foi aquilo que a gente falou. Então, esse é a história do diabético que tem uma história familiar. Então, o que é que acontece? Ela obrigatoriamente vai ter diabetes? Não. Vai depender do que ela vai fazer para prevenir o aparecimento do diabetes. Porque a história, o que é que a gente sempre fala? O que é que eu falo para o paciente? Nossa idade a gente não muda. Cada ano a gente vai envelhecer. E cada ano que a gente envelhece, a gente vai ficando mais perto das doenças crônicas, que são diabetes, hipertensão, doença cardíaca. Isso a gente não muda. Não tem como mudar. Verdade. Nossa história familiar também a gente não muda. Então, a gente não muda a família que nasceu, nem muda a evolução do tempo. Mas a gente muda outras coisas. Então, a gente muda nosso estilo de vida. Então, se a gente conseguir fazer uma atividade física regular, não adianta fazer aquela atividade física de final de semana. Então, precisa fazer uma atividade física regular, a alimentação, principalmente o peso. Uma coisa que é bem assim, que a gente escuta bastante falar é... Isso eu escuto muito no consultório. Mas, doutora, como eu fiquei diabética? Eu nem como doce, eu nem gosto de doce. Porque a questão não é o doce, a questão é a caloria, é o tipo de comida industrializada que leva a ganhar peso. E aquele peso faz com que a insulina, que é o hormônio que controla o açúcar no sangue, ele não funciona direito. Então, aquela gordura, às vezes o paciente nem é obeso de balança, mas ele tem aquela gordura abdominal. E essa gordura abdominal dificulta a ação da insulina. Então, pode desenvolver diabetes, mesmo o paciente... Braço fino, perna fina, mas a barriga é grande.
Outra coisa, outros alimentos se transformam em açúcar, não é, doutora? Massa, por exemplo. Eu não gosto de doce, não gosto de brigadeiro, não como nada, mas eu amo macarrão, eu amo pão. Aí pronto, transforma-se em açúcar, né, doutora? Exatamente, é a glicose escondida dentro da comida. Então, praticamente todo carboidrato, que é tapioca, pão, batata, praticamente tudo, vai se transformar, quando sofre a digestão, em glicose. E a glicose alta é o que caracteriza o diabetes. A Jo traz uma pergunta sobre tapioca, doutora Flávia. Olha, eu tenho diabetes tipo 2. Sofro muito com isso, mas eu sou apaixonada por tapioca. E mesmo depois de passar na nutricionista, ela me ensinar a diminuir o índice glicêmico da tapioca, ela percebeu que mesmo assim, ao ingerir a tapioca, depois de 2 horas, a glicemia já está alterada. Por quê? A tapioca é uma farinha branca, é feita da mandioca. Então, existe um mito, porque são modas de dieta que aparecem. De tempo em tempo a gente tem modas de dieta. Então, tem a moda do sem glúten. Então, depois que teve a moda da dieta sem glúten, se entronizou a tapioca como um alimento saudável. Então, a tapioca não é que não é saudável, a tapioca tem espaço dentro de uma dieta, tem espaço dentro de um plano alimentar. Então, se você souber comer tapioca, tudo bem. Mas você achar que porque está comendo tapioca está tudo bem... Não, eu não como pão, mas eu como tapioca. 2 colheres de goma de tapioca. E outra coisa, a quantidade de goma que se faz uma tapioca. Às vezes a tapioca é feita com 6 colheres de goma. Então, se você faz uma tapioca com 2 colheres de goma, é praticamente quase igual a uma fatia de pão, um pão francês, em termos calóricos, entendeu? Em termos de carboidrato. Então, existe esse mito. Tapioca é legal, tapioca não contém glúten, mas tem carboidrato, entendeu? Nossa. Agora, cabe. Então, uma coisa, a gente não pode proibir. Então, tudo tem que ser conversado. A palavra-chave é equilíbrio, informação, conversa. Então, conversar com a nutricionista, porque tudo se cabe. Eu gosto de tapioca, então eu vou aprender a comer tapioca. Entendeu? Ô, Jô, tem saída. Agora, calma. Não é porque você aprendeu a diminuir o índice glicêmico que isso não vai alterar a sua diabetes, não. Porque você já tem diabetes. Então, presta direitinho. Conversa com a Nutri para desenvolver outra estratégia, né, doutora? Doutora Flávia, tem noção como está o nosso WhatsApp? Ô, Desirê, tem como você mostrar um pouquinho aí? Só o povo de casa entender. Eu sei, gente, eu não vou... Olha aí, eu não vou conseguir atender todo mundo. Mas, às vezes, eu atendendo um telespectador, contemplo a sua dúvida. Então, doutora Flávia, volta daqui a pouquinho no próximo bloco. Ô, Praga, dê uma aguinha para a doutora Flávia, um cafezinho até daqui a pouco, viu, doutora Flávia? Ela volta respondendo. Obrigada a você que manda pergunta pra gente. Fico feliz demais com esse carinho, com a audiência. É assim, minha gente. É desse modo. Quer ver a audiência de um programa? Peça uma coisa no WhatsApp. Cheguei. Por falar em